Bom, eu vou falar sobre o Elastogel. Esse é um tema importante, porque quando a gente fala de alopecia, de queda de cabelo, não é só a queda de cabelo, é a perda de autoestima. E aí a importância desse meio que a gente tem para evitar ou minimizar, na maioria dos casos, essa queda de cabelo. O Buzaid mostrou bem, né, o avanço do tratamento do câncer com a imunoterapia, né, a imuno-oncologia, que está sendo dado esse passo gigantesco nos dias atuais. Mas para falar de alopecia, de queda de cabelo, eu preciso voltar um pouco no tempo e falar para vocês como é que nasceu a quimioterapia. A gente usa tanto o termo, estamos lutando contra o câncer, guerreando, é uma batalha, é um bandido, mas a quimioterapia nasceu na guerra. Essa é uma foto histórica, 1943, quando a Força Aérea Alemã bombardeou o porto de Bari, na Itália, com navios aliados, navios militares cheios de um gás tóxico, gás mostarda, que seria utilizado na guerra para matar pessoas, para combater os soldados inimigos. E nesse desastre, nesse combate, muitas pessoas nessa imagem e ao longo dos dias morreram, seja pelos bombardeios, ou seja pelo contato com esse gás que se mostrou extremamente agressivo no sentido de combater as células de defesa do organismo, as células que estavam se multiplicando rápido no corpo, e deu queda de cabelo nas pessoas que ficaram expostas a essa substância. Os médicos de guerra e pesquisadores foram avaliar o que estava acontecendo com esses pacientes que acabaram sofrendo os efeitos desse gás e viram que alguma coisa podia ser benéfica dentro desse desastre que é uma guerra e um ataque. E de lá para cá, da década de 40 para essa evolução até os 2014, 2015, a gente vê que se descobriu muito, a partir dessas substâncias é que se desenvolveram as primeiras quimioterapias. E a partir daí que surgem, então, essas novidades que o Buzaid acabou de mostrar e as terapias-alvo que hoje têm tanto sucesso, como a gente viu com as pessoas que lutam contra o câncer no dia a dia. Então, o que a quimioterapia faz de uma forma geral contra o câncer? Aqui a gente tem células, uma célula normal, que por algum motivo, por alguma carcinógeno, acaba perdendo o controle e virando câncer, e aqui a sua multiplicação normal. Vejam que, normalmente, ela se divide de forma organizada e, em geral, na maioria dos órgãos do corpo, de uma maneira mais lenta, indolente. O câncer, por outro lado, não. É uma célula que se desenvolve rapidamente, ela tem essa característica de se multiplicar rapidamente e se invadir outros tecidos, e é essa multiplicação rápida e desordenada que vem, então, ao efeito que a quimioterapia vai atacar. Então, quanto mais rápido a célula está se desenvolvendo, melhor vai ser a eficácia da quimioterapia. Então, para tecidos normais que se multiplicam rápido, as células do sangue, os glóbulos brancos, as células de defesa, os glóbulos vermelhos, que quando caem podem dar anemia, plaquetas, as mucosas, a boca, o trato gastrointestinal inteiro, a gente está se alimentando, a gente está consumindo alimentos, e que ele passa pela boca, ele vai descamando as células. E essas células têm em proliferação e multiplicação rápida também. Essas áreas são bastante afetadas pelas quimioterapias em geral, pela maioria dos agentes quimioterápicos que utilizamos hoje. E os cabelos, né? Os fios de cabelo, o folículo piloso, ele está em crescimento constante e, por isso, as quimioterapias acabam agindo nessas células e levando a alopecia, a queda de cabelo. Quando a gente conversa com o paciente sobre o tratamento, a gente conversa sobre o diagnóstico, a gente avalia o melhor esquema de tratamento que a gente vai utilizar e a gente tenta expor todos os possíveis efeitos colaterais que o paciente ou a paciente vão poder ter durante o tratamento. Náuseas, vômitos, tem bastante remédio hoje em dia para controlar, perda do apetite, emagrecimento, fraqueza, todos esses sintomas que a gente está vendo, e vejam aqui a quantidade de coisa que pode acontecer durante a quimio, mas essa aqui é, sem dúvida, a mais importante, né? A gente fala que pode ter risco de infecção, se tiver febre, entra em contato, liga, é urgente, e quando a gente fala sobre a queda de cabelo, é isso que fica. Mas e o cabelo? Então, a gente tenta reforçar tudo, e a gente sabe o quanto é importante a queda de cabelo, tanto para mulheres quanto para homens. E isso não é só de impressão que a gente tem. Existem estudos, vários estudos mostrando o impacto da alopecia induzida pela quimioterapia no bem-estar, na qualidade de vida dos pacientes. Esse é um estudo bastante recente, uma análise que foi feita em pacientes com câncer de mama que receberam quimioterapia, e na maioria das vezes a quimioterapia para câncer de mama induz a alopecia.
E esse estudo mostra que o estresse relacionado com a alopécia induzida pela quimioterapia estava fortemente relacionado com uma imagem corporal negativa, status de saúde geral baixo e maior risco de depressão, o que pode interferir, inclusive, com o tratamento, com a aderência ao tratamento, com o dia a dia, com o ambiente familiar. Então, isso tudo é realmente muito impactante no tratamento do câncer. E esse outro estudo mostra também, de 2015, publicado recentemente, esse de 2013, na verdade, mostrando o quê? Comparando homens e mulheres. Será que para o homem faz diferença a queda de cabelo? Faz também. Talvez um pouco menos do que para a mulher, porque o cabelo para a mulher está muito relacionado tanto com a autoestima quanto com a sexualidade e com o relacionamento com o seu parceiro. Mas o cabelo ele é parte integral da identidade humana. Então, é intuitivo imaginar que, além de gerar estresse, a perda do cabelo tem relação direta com a qualidade de vida para a maioria das pessoas, podendo interferir com o bem-estar psicossocial e até mais, acreditem, do que o diagnóstico de câncer. Não é incomum uma mulher com câncer de mama, um diagnóstico precoce, faz a cirurgia, ela vai precisar fazer uma quimioterapia para complementar o tratamento, para aumentar as chances de cura. Mas quando ela já sabe, olha, as suas chances de cura são altas, a gente precisa complementar para melhorar isso. Ela fala, eu não importo com a cirurgia, não me importo com a quimio, eu me importo com o que vai acontecer, com a queda de cabelo, e isso me incomoda. Então, esses estudos mostram o quanto importante é essa questão, e aí que entra, né, o que a gente pode fazer para minimizar. Né, como é que funciona o crescimento dos cabelos? E as meninas e os meninos vão ficar tristes, mas Rapunzel não existe. Tá? Não tem como existir a Rapunzel, eu vou explicar por quê rapidamente. O cabelo ele tem fases de crescimento bastante conhecidas. Essa fase anágena, catágena, telógena e o retorno para anágena. Essa fase é a fase de crescimento. Quanto tempo dura? 2 a 6 anos. Varia. Existe uma variação de pessoa para pessoa, mas, em geral, o fio de cabelo demora 2, 3, 4 anos para crescer. Aí, quando ele cresce, aquelas mulheres que têm o cabelo longo, até o quadril, uma hora vai cair. Não dá para ficar Rapunzel. Porque existe a fase que para de crescer, mantém aqui o catágeno, vai começando a perder, a soltar a raiz e vai cair para crescer outro e reiniciar o crescimento capilar. E é exatamente o que a quimioterapia vai agir. A principal fase de ação da quimioterapia, ela vai chegar pela corrente sanguínea, e lembre-se que o couro cabeludo é bastante irrigado, qualquer lesão na cabeça sangra bastante, ela vai chegar pela corrente sanguínea e vai agir nessas células que estão em rápida multiplicação, levando, então, à paralisação do crescimento e acelerando essa fase de queda do cabelo. Esse é o efeito que a quimioterapia faz para a queda de cabelo. E como é que a gente pode controlar isso? 2 pontos importantes. Ou a gente reduz a multiplicação dessas células do folículo piloso que estão em crescimento e vão ser atacadas pela quimioterapia, ou então a gente diminui a concentração da medicação, do quimioterápico, que pode chegar no couro cabeludo. E aí que entra a touca térmica Elastogel. Elastogel é a marca dessa touca, é uma touca, como o próprio nome diz, que utiliza a questão térmica, né, o resfriamento em baixas temperaturas. Essa touca fica armazenada em freezers a menos 20, menos 30 graus, e quando ela é colocada na cabeça durante a infusão de químio, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre como que é feito, mas a utilização é feita durante o processo de receber a quimioterapia. A maioria dos remédios é intravenoso, é dado pela veia, o paciente fica recebendo, às vezes, 1 hora, 2 horas, recebendo um soro com a medicação, e tem que ficar com a touca durante todo o tempo para resfriar, chegar a 15 graus a temperatura no couro cabeludo, resfriar o couro cabeludo, e aí fazer o quê? A constrição dos vasos sanguíneos, que a quimioterapia estava chegando, vai constringir os vasos sanguíneos, vai fazer a vasoconstrição, reduzir a chegada da quimioterapia e também diminuir o metabolismo das células do cabelo, diminuir a multiplicação celular e, portanto, a quimioterapia vai agir menos e ter essa eficácia de reduzir a alopécia. Também vários estudos, como o Buzzard comentou, essa não é uma tecnologia nova. No Brasil já foi trazido há alguns anos, porém são poucos os centros que ainda utilizam. Ela é muito utilizada na Europa, em países nórdicos, também utilizado em centros nos Estados Unidos, e tem vários dados científicos mostrando a eficácia e segurança do procedimento. Esse é um estudo também de 2015 que fez o quê? Uma revisão de todos os estudos publicados na literatura desde a década de 80.
Cada um dessas linhas aqui é um estudo. Esse é um gráfico que a gente usa muito em medicina. Essa linha vertical, tudo que está para o lado de cá, favorece o uso da touca, né, para manter o cabelo. Então, realmente o estudo mostra que sim, né, realmente é eficaz. Vejo aqui taxas de sucesso de manter o cabelo, de minimizar a queda de 60% a 100%. Isso depende do quê? Depende do esquema de tratamento. Nem toda paciente ou todo paciente pode utilizar a touca ou vai ter sucesso com o uso da touca. Existem combinações de quimioterápicos que aumentam muito a queda de cabelo e aí não tem touca que segure. Mas, felizmente, na maioria dos casos, a gente consegue ter sucesso mantendo a alopécia e mantendo, portanto, a qualidade de vida das pacientes. Algumas contraindicações, muito poucas. Às vezes, intolerância ao frio, que incomoda ao colocar. A taxa de desistência é muito baixa. A gente vê isso no dia a dia. As mulheres que utilizam raramente falam, doutor, não aguentei, não vou fazer de novo, não quero utilizar. É muito baixo. Na literatura, varia de 4% a 10% das pessoas que tentam utilizar desistem por conta do desconforto. Algo controlado nos primeiros minutos. E câncer de origem hematológica. Esse sim é uma contraindicação. Então, pacientes com linfoma, leucemia, onde as células do câncer estão no sistema sanguíneo, a gente não quer criar santuários para a célula parar e ficar ali tranquila, protegida no friozinho ali, sem chegar remédio. Então, para esses tipos de tumores, a gente evita. Para tumores sólidos, como câncer de mama e outros tipos de tumor, a gente consegue utilizar sem nenhum risco. Tá? Mas o cabelo, mesmo utilizando, vale lembrar que pode cair. Tá? Existem diversas maneiras de se contornar isso, seja com toucas, com perucas, com excelentes próteses, com lenço. A gente sabe que isso é importante, mas a gente tem que lembrar sempre que o tratamento vem em primeiro lugar. Sem dúvida, a gente tem um aparelho que é extremamente útil, uma técnica bastante útil, mas a gente tem que lembrar que o cabelo pode cair, mas a gente não tem dúvida que vai voltar. Tá? E volta a crescer, e o tratamento é que tem que ter sucesso. Obrigado. Nós temos agora, nesse bloco, a participação de 2 pacientes que, obviamente, conseguiram ter uma retenção fantástica do cabelo, o que não ocorre com todos os pacientes. Então, outro dia eu tive uma paciente que estava brava comigo, ela muito sensível, não conseguimos segurar. Eu tive que explicar que não é todo mundo que consegue que esse dispositivo segure, nem para todos os tipos de cabelo, mas é importante estar ciente que algumas têm uma retenção excelente. Eu vou chamar primeiro a Bruna, que é uma paciente minha. Por favor, Bruna. E vou chamar também a Kelly, por favor, que é uma colega nossa, uma radiologista. Eu vou pedir primeiro para a Bruna. Bruna, já é difícil ter uma doença oncológica, seja qual for a doença oncológica. E aí depois o médico chega para o doente e fala, olha, não sei se eu vou conseguir segurar o cabelo, é difícil. O quanto isso foi e a incomodou. Não? A Bruna é uma exceção, ela teve uma retenção absurda de cabelo, muito mais do que a maioria consegue, porque ela tomou a tal da químio branca, a químio vermelha, que eu achei que a minha enfermeira não ia conseguir segurar, ainda bem que eu não apostei a Porsche blindada, eu sempre aposto, essa vez ela não vai conseguir, teria perdido a Porsche. E a Bruna vai contar um pouquinho. Bruna, como é que foi toda essa sensação, toda essa discussão? Bom, agradeço muito o convite, acho muito legal a gente conversar sobre isso, especialmente todo o efeito psicológico do cabelo, que eu não consegui sentir, mas eu sinto muito o fato dele ter ficado, todo dia é muito bom, né? Foi logo depois que eu saí da minha primeira consulta com o Dr. Buzaide, eu estou há 6 meses mais ou menos fazendo quimioterapia, eu fui fazer orçamento de peruca, fui ver com o meu cabeleireiro, já conversei com ele, falei assim, vamos marcar um horário, porque daqui a pouco eu vou ter que tirar o cabelo e tudo mais, e depois eu fui para a terapia, falei assim, não, eu tô bem, tô tranquila que o meu cabelo não vai cair, o meu psicólogo falou assim, você está tranquila porque ele não caiu ainda. E eu acho que isso é muito importante, a gente tem que levar a qualidade de vida, de fato, é muito mantida, assim, quando a gente se enxerga doente. Eu não me vejo doente, não falo para ninguém que eu estou doente, eu não estou doente. Então, isso é muito bom.
a cada... o cabelo ele cai um pouco, enfim, toda vez que eu vou, tomo banho, lavo, eu sigo as recomendações assim, da enfermagem, mas às vezes eu dou uma lavada quando não devo, uma secada também para sair de casa um pouco. E eu acho que é importante a gente levar em consideração, porque muita gente fala assim, cabelo é o mínimo que você tem que pensar agora. Nem pensa em cabelo, Bruno, não pensa nisso, mas é muito importante a gente se manter bem, se enxergar bem, né? E sendo mulher ainda, eu acho que é uma coisa até bastante especial, assim. Do ponto de vista das toucas, assim, elas... Tolerou bem? Eu não sei se aguentava aqueles menos 28 graus na cabeça. Eu sou meio cuca quente, pode até ser útil, mas... Esses dias de manhã eu levantei, até falei para o meu namorado, falei assim, nossa, que gostoso colocar uma touca hoje, gelada, com esse calor que está aqui em São Paulo. Então, não é o fim do mundo. A primeira assusta e o resto é tranquilo, muito bom. E eu sou muito contente hoje por ela existir, por eu ter essa opção de tratamento também. Isso fez muito bem para mim, faz hoje todo dia. Muito bom. É isso aí. Obrigado, Bruna. A Kelly é colega, também passou por essa briga, um paciente do Marcelo. E, Kelly, conta um pouco como é que está do outro lado da mesa. Todos nós, um dia, vamos estar do outro lado da mesa, a menos que a gente tenha morte súbita. É assim que funciona a medicina. E a gente vai ao médico, como todo mundo vai. E como foi um pouco a sua briga? Conta um pouquinho esse aspecto do problema da alopécia, o quanto lhe afetou, ele influenciou e o impacto do elastogel para você. Então, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. E foi quando eu descobri a doença, a primeira coisa que me veio na cabeça, falei, putz, eu vou ficar careca e eu não vou conseguir trabalhar. Porque eu adorava e adoro o que eu faço e eu percebi que conforme eu estava ficando mais doente, eu tive que passar por cirurgia, aí depois comecei a quimioterapia e meu estilo de vida mudou, tudo na minha vida mudou, e eu não queria mudar, porque eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava... Então, ficar com o cabelo, para mim, foi muito importante, porque eu me olhava no espelho e continuava vendo aquela Kelly de antes. Então, isso, para mim, foi importante até para eu também não parar de trabalhar. Eu continuei indo nos lugares que eu ia, e eu não falava para ninguém que eu tinha câncer, e ninguém sabia. E antes de ficar doente, eu tinha um cabelo bem comprido, todo mundo chegava e falava, nossa, que lindo que você cortou o cabelo, ficou muito melhor. Então, eu acho que foi uma experiência que vale a pena, porque a autoestima da mulher continua. Eu perdi as 2 mamas, e eu já estava com a autoestima um pouco balanceada, e depois de tudo isso, poder ficar com o cabelo e me olhar e ver que eu continuava mesmo, acho que foi crucial no meu tratamento. Muito bom, excelente. Muito obrigado, Kelly. Eu vou chamar a minha enfermeira pessoal, Tabata Martins, que fica do meu lado no consultório. E ela é responsável por extinguir os incêndios que ocorrem o tempo todo. A tomografia não veio, a imagem não subiu, o sangue não colheu, e ela tem que resolver, ela resolve tudo. Vários pacientes a chamam de doutora Tabata, obviamente, já tentaram até roubá-la, mas não conseguiram. E a Tabata é uma expert nesse negócio do cold cap, porque ela estudou um pouco por que algumas drogas a gente não conseguia segurar. Então, a droga, se ela está ainda no sangue, e você tira a touca antes, e a droga ainda está em nível alto, ela vai estragar o folículo. Então, ela foi estudar um pouco o tempo que demorava para essas drogas saírem do sangue. E, então, ela achou que tinha que deixar a touca por um tempo maior em algumas drogas. E isso foi a razão pela qual a Bruna está com o cabelo ainda. Ela estaria absolutamente sem nenhum fio agora presente. Tabata, mostra um pouco como é que se faz isso. Pega o microfone para a Tabata. Boa tarde. Essa touca, então, como foi falado pelo Dr. Marcelo, ela fica num freezer especial. E ela fica também com esse molde, porque ela é uma touca de gel, né? Então, se nós armazenarmos ela na geladeira sem esse molde, ela acaba ficando sem a forma adequada, então fica mais difícil da gente colocar no couro cabeludo do paciente. E isso também é uma coisa muito importante, porque
Se ela estiver deformada, a gente não vai conseguir atingir todas as áreas, e as áreas que não forem atingidas, consequentemente, o paciente vai ter perda de cabelo. Tá? Então, o paciente vem para o tratamento, nós colocamos, nós molhamos o couro cabeludo do paciente. Eu brinco, quando eu era da assistência, eu brincava, falava que era para dar liga, né? Então, a gente molha bem o couro cabeludo do paciente. Nós colocamos uma touquinha cirúrgica para evitar, porque como a touca vem muito gelada, ela fica armazenada em menos 28, menos 30 graus, então pode ocasionar queimaduras, né? Então, não dá para colocá-la diretamente no couro. Então, nós colocamos uma touquinha cirúrgica e é instalada a touca 15 minutos antes do paciente iniciar a infusão com a quimioterapia. E depois na verdade, tudo isso começou com uma paciente que o Dr. Buzardi tratou e que ela queria manter o cabelo, e eu falei para ela, olha, mas infelizmente a gente não consegue manter o cabelo na fase vermelha, a famosa quimio vermelha que os pacientes falam. Ela falou, não é possível, eu vou tentar, nem que for para ficar com 1, 2 fios de cabelo. Aquilo me sensibilizou de uma maneira, e eu fui atrás. Falei, não é possível que em 2014 a gente não tenha nada melhor para oferecer para os pacientes. E aí comecei a procurar alguns estudos e até mesmo a recomendação do fabricante, e vi que dava para a gente tentar. Não é 100%, a gente consegue manter aí de 70% a 80%. E a Bruna foi a nossa cobaia, né? E graças a Deus deu certo. Então, a touca ela é instalada 15 minutos antes da infusão e ela é trocada a cada 30 minutos, porque ela precisa manter uma temperatura, tá? Para evitar que a quimioterapia chegue até o folículo, né? Então, a cada meia hora nós trocamos, e para algumas quimioterapias, o que eu precisei estudar, na verdade, era o pico de concentração máxima dessa droga. Então, a droga entra na corrente sanguínea e ela é mantida por um tempo até ela começar a decair, entrar na meia-vida e ser excretada. E eu precisaria manter essa touca nesse período. Óbvio, algumas medicações, como Taxotere, Docetaxel, Paclitaxel, a gente sabe que a meia-vida dela é meio longa, de 8 a 9 horas. Mas o período de concentração máxima, que é o que chega no folículo, ela gira em torno de 1 hora, 1h30. No caso da quimio vermelha, a gente observou que isso levaria em torno de 2 horas, 2 horas e meia. O que são 2 horas, né, quando você está falando de autoimagem, de você manter o sigilo, de você poder trabalhar e não ter que ficar expondo sua vida para ninguém, só para quem você quer, né? E o paciente tem alguns cuidados que ele precisa ter depois da utilização da touca. Então, não pode escovar o cabelo, não pode fazer chapinha, não pode fazer escova, né? Tem que lavar bem levezinho, porque qualquer tipo de tração vai induzir a queda do cabelo, né? E hoje em dia tem alguns shampoos a seco que podem ser utilizados, que aliviam um pouquinho aquela sensação de que o couro cabeludo está sujo, né, que os pacientes podem utilizar, mas elas precisam ficar em torno de 4 a 5 dias sem lavar o cabelo, né, que também não é nada perto né, olha só, as meninas estão super bem. Uma semana, em geral. Pois é. Então, é isso. Muito bom. Obrigado, Carla. Então, vocês viram um pouco sobre essa estratégia. Nós julgamos que isso é importante no cuidado do paciente. E, embora eu possa dizer, eu tenho um caso fantástico, uma senhora de Brasília, muito importante, no Ministério da Fazenda, eu tratei em 98, 99. E aí o que ela falou em Brasília, ela tomava químio em São Paulo, é que ela ia num spa. O spa era eu. E aí ela mudou o cabelo, ficou de peruca, não tinha elastogel naquele tempo. E aí ela falava que o maior problema que ela tinha, as amigas falavam assim, me dá o nome do seu cabeleireiro, esse spa é fantástico. E depois eu mando para você, tal, o nome e tal. Então, também precisa trabalhar nisso, mas, obviamente, a peruca é uma estratégia, mas manter o seu próprio cabelo, a gente julga que é uma estratégia melhor de todas. Eu queria agradecer ambas, por favor, Kelly, muito obrigado. Obrigado, Bruna. Marcelo, muito obrigado.